E já estamos de volta, começámos este Saúde em Dia a falar do quinto sentido. Vamos agora saber qual é o sexto. Continuamos com o professor Lionel Luís. Professor, eu pensava que o sexto sentido era o sentido feminino, mas não é. É verdade, pode ser. O sexto sentido, e diremos então o sétimo, é o sentido vestibular. E o sentido vestibular, toda a gente lá em casa vai dizer sentido vestibular, mas que sentido é esse? De facto, é um sentido que não é conhecido da maioria dos portugueses, é o sentido de detecção do movimento da cabeça, de detecção de onde é que nós nos localizamos no espaço. E ele é tão importante que parece até determinar se nós vamos ser direitos ou canhotos, não é? Portanto, é extraordinariamente importante para o nosso desenvolvimento e só o sentimos quando perdemos função. Quando perdemos função, começamos com os problemas de vertigem, é verdade, de vertigem. Portanto, quando temos um episódio em que o mundo começa a andar à roda, em que começamos com náuseas, com vómitos, com desequilíbrio, parece que vamos cair e que temos uma sensação de morte iminente, ou quando começamos a tropeçar e a cair com grande facilidade, ou seja, quando perdemos esse sentido, é que de facto damos por ele. É, como lhe digo, um sentido muito importante e é uma das grandes causas de consulta na otorrinolaringologia, é de facto as alterações de equilíbrio, a tontura, a vertigem e, se quiserem, a ligação com o ouvido mais tradicional, o zumbido. Portanto, são efetivamente queixas que fazem com que muitos doentes recorram. E esses sintomas que referiu são os principais experienciados são os principais, pelas pessoas? São os principais. Aquilo que é importante, e muitas das vezes as pessoas já ouviram em Portugal a dizer que o senhor está com síndrome vertiginoso ou sofre de síndrome vertiginoso. No Brasil chamam isto com a mesma denominação de labirintite. É um termo que efetivamente devemos abandonar. E se não, vejamos. Porque a síndrome associamos a uma doença. É uma doença. E, de facto, não se trata de uma doença, trata-se de várias doenças. Um doente, quando efetivamente sente na sua casa que o mundo começa a girar, que está com náuseas, que está com desequilíbrio, que está a cair, precisamos efetivamente saber se temos uma lesão localizada ao ouvido, que lesão é essa, se temos um tumor atrás do ouvido, se temos um acidente vascular cerebral, uma das grandes causas de morte em Portugal, a primeira, aliás. Sim. E, portanto, é necessário fazer um diagnóstico da mesma forma que nós fazemos um diagnóstico quando temos um doente com febre. Um doente que entra com febre, com arrepios, com uma diminuição do seu estado geral, vai ao médico e não está à espera que o médico lhe diga que está com um síndrome febril, porque isso ele já sabe que estava com síndrome febril. Exatamente. Quer saber é porque é que está com síndrome febril. Está em uma infecção na garganta, tem uma pneumonia, tem uma infecção urinária, não é? O que é que está a causar aquela febre? Aqui é rigorosamente a mesma coisa. Temos um doente com vertigem, com náuseas, com tonturas, com vómitos e quer saber porquê que está com aquele tipo de episódio. O diagnóstico é relativamente simples? O diagnóstico pode ser mais simples ou mais complexo. O primeiro diagnóstico que temos de fazer claramente é excluir que temos uma causa grave, porque, efetivamente, a vertigem pode ser o primeiro sintoma que surge numa doença que pode ser mortal. E onde nós podemos intervir e salvar não só a vida da pessoa, mas também, no fundo, as suas faculdades, é o caso do acidente vascular cerebral, ou ser uma causa menos grave. Pode ser igualmente central, pode ser uma causa efetivamente localizada no cérebro, se quiser, mas que não é de uma necessidade de intervenção imediata. No caso das situações que carecem de intervenção imediata, essas têm que ser excluídas. Ou então, naquelas que são de tratamento muito, muito simples. E existem um grande número de doenças que são de tratamento tão rápido e é tão frequente que, de facto, nós devemos ser capazes de a diagnosticar e de a tratar. É o caso, por exemplo, todas as pessoas já ouviram falar, estou com vertigens porque tenho os cristais fora do sítio e necessitam de ser recolocados no sítio. Esse tipo de vertigem é uma vertigem extraordinariamente comum e estamos a falar, talvez, na ordem dos 200 mil, 300 mil portugueses todos os anos que padecem de uma situação destas. Portanto, são muitos, muitos doentes e que podem ver a sua situação resolvida em 2 minutos, não é? Portanto, é importante... Este tratamento passa nestas situações menos graves, como é que é feito? É um tratamento fundamentalmente por identificação dentro do ouvido interno para onde é que as partículas foram e retirá-lo desse local e colocá-lo no seu local natural.
passa fundamentalmente, aliás, nesta área da vertigem do desequilíbrio, nós passamos muito mais tempo a ver olhos do que a ver ouvidos. Tem muito que ver com o movimento dos olhos e, portanto, passa por, efetivamente, um diagnóstico da localização e, a partir daí, sabermos qual o caminho de manipulação que temos que fazer para colocar aquelas partículas no sítio. Parece, efetivamente, magia, é o que dizem os doentes, porque em 2 minutos os doentes ficam bem. E o tratamento, muitas vezes, posteriormente, é farmacológico? O tratamento farmacológico é também frequente para uma série de situações. Dou-lhe um exemplo. As situações que dependem, por exemplo, da enxaqueca. A enxaqueca é efetivamente uma das grandes causas de vertigem recorrente no adulto e até na criança, e portanto o tratamento farmacológico de prevenção da enxaqueca pode ser uma das estratégias, como, por exemplo, em outras doenças que secundariamente têm vertigem, como por exemplo uma esclerose múltipla e que tem um tratamento farmacológico, mas etiológico, exatamente para essa esclerose múltipla. Ou doentes com doença neurodegenerativa, por exemplo, têm um tratamento para essa doença neurodegenerativa, etc, etc. Na doença que, no fundo, acaba por ser mais famosa, que é a doença de Meniere, e que, no fundo, muitas das vezes os doentes assim que têm tontura ou vertigem têm uma doença de Meniere, isso não é verdade. Muito embora, quais são as principais diferenças? Uma doença de Meniere e uma crise de vertigem de um doente com Meniere é muito, muito clara. Eu, aliás, faço aqui um voto imediatamente porque cresci com um doente de Meniere. O meu pai tem Meniere. Portanto, eu sei perfeitamente o que é a doença de Meniere. Mas, basicamente, aquilo que se passa é que se trata de um doente que tem uma perda de audição progressiva num ouvido, uma sensação de ouvido tapado, como teve, não é? Nesse ouvido, e um zumbido que surge. Conforme a audição está a baixar e a sensação do ouvido tapado está a aumentar, esse zumbido também vai aumentando. Até que há um momento em que, de facto, surge a vertigem. Em que começamos a ver tudo, andar à roda, vomitamos, temos náuseas. São crises que demoram minutos, não é? Até horas, por vezes, mas normalmente à volta dos minutos, 20, 30 minutos. E, a partir do momento em que existe esse episódio de vertigem, a sensação de preenchimento do ouvido começa a melhorar, a audição começa a recuperar e o zumbido começa a diminuir. E é exatamente este tipo de episódios, de forma recorrente, não é, que caracterizam esta doença. Portanto, não é só o vermos as coisas andarem à roda, ou, eu também tenho um zumbido, tenho lá o zumbido sempre, não é? Tenho um zumbido e também ouço mal, e também tenho vertigem. Não é assim. A caracterização é exatamente esta que lhe digo, e os doentes que efetivamente têm uma doença de Meniere descrevem-na de forma exata. E é exatamente desta forma. Essa é uma doença que corresponderia, se me é permitido o abuso, quase como se fosse um glaucoma do ouvido interno, portanto, um aumento da pressão do ouvido interno, uma deficiente regulação do metabolismo da água, se quisermos, do ouvido interno, que leva a essas grandes crises, no fundo, de aumento de pressão do ouvido interno. É uma variação que não é fácil ver, nomeadamente imagiologicamente, porque imagino, o ouvido interno é como se fosse uma boia cheia de água dentro de uma piscina cheia de água, a piscina que é completamente fechada, até por cima, não é? Por osso. Se nós fizermos um ataque, muitas das vezes os doentes dizem, mas eu fiz um ataque, estava tudo bem. Pois é, mas ataque só vê as paredes da piscina. Não vê o interior. Não vê absolutamente nada. Mas fiz uma ressonância também estava tudo bem. Pois é, mas a ressonância vê a água. E não a boia com a água que está dentro da água. Portanto, se a boia for muito grande ou se for muito pequenina, se nós vamos ver toda a água da piscina, não vamos saber qual é que é a diferença. Nós desenvolvemos uma técnica em Santa Maria, com a doutora Rita Sousa, que é uma das minhas doutorandas, exatamente de visualização desta boia, com uma técnica especial de ressonância magnética e que, de facto, é uma forma inovadora de conseguirmos, com este tipo de tecnologia, conseguir visualizar com ressonância a tal boia e a dimensão da boia. Mas, como digo, continua a ser uma doença que tem uma série de caracterizações clínicas, mas para a qual não existe cura, mas para a qual existe tratamento de forma a deixar essa doença controlada e sem recorrência. Acaba por ser uma doença crónica, digamos assim. É uma doença crónica, mas bem controlada, fazemos uma vida perfeitamente normal. Aliás, se me permite uma coisa que os doentes que têm a vertigem e que nos estão a ouvir têm esse conhecimento dessa dificuldade.
Todas estas doenças são umas doenças que, obviamente, nos causam um grande desconforto durante aqueles minutos, durante aquelas horas, durante aqueles dias em que estamos a sofrer, e estamos nauseados, e estamos a vomitar, e estamos sem equilíbrio, mas retiram-nos uma parte importante para aquilo que consideramos a nossa dignidade, porque nos retiram a possibilidade de programar a nossa vida. Ou seja, imagine que diz, vamos de férias este fim de semana, vamos aos Açores este fim de semana, ou vamos à Serra da Estrela este fim de semana. Um doente com vertigem tem grande dificuldade em alinhar nestes desafios, porque não sabe como é que se vai sentir. E, portanto, isto é uma limitação muito, muito grande, que por vezes não é compreendida por quem vive com esses doentes, portanto, os maridos, as mulheres, os pais, os filhos, acham que há uma dimensão demasiadamente psicológica em relação a isto. Aquilo que eu tenho para lhes dizer é que não é assim. É uma limitação extraordinariamente grande e, portanto, é obrigatório, é mandatório procurarem ajuda junto de médicos. Em Portugal, mais otorrinos do que neurologistas, noutros países não é bem assim, mas otorrinos e que se dediquem a esta matéria, que se dediquem a esta área da otoneurologia, que os podem ajudar com um diagnóstico correto e não de síndrome vertiginoso, com uma medicação correta e não o mesmo medicamento para tudo o que são queixas e doenças, e com boas estratégias de reabilitação, nomeadamente utilizando até fisioterapeutas que estão bem formados para tratar estes doentes, a reabilitar estes doentes, e até às vezes técnicas inovadoras, não é? Falávamos há pouco. Exatamente. E sobre isso mesmo, vamos falar deste aparelho inovador para tratamento, um equipamento que o professor disse sermos os primeiros a ter no mundo, acabado de sair da Universidade de Tel Aviv. É verdade, foi uma oportunidade. Eu fui convidado 2 vezes para visitar Israel e para apresentar algumas palestras. Daí resultou um convite da Universidade de Tel Aviv, que estava a desenvolver um equipamento fundamentalmente para a reabilitação em ambiente de realidade virtual. Aliás, um pouco aquilo que temos aqui também, que é uma realidade virtual, com equipamento novo, que as pessoas conhecem, passa publicidade, o Oculus Rift, portanto, muito utilizado para jogos, gaming, e, de facto, permite este software e esta tecnologia reabilitar os doentes em ambiente de realidade virtual, por exemplo, doentes que têm queixas quando estão a conduzir e ficam nauseados, ou que ficam efetivamente desequilibrados até a partir de determinada velocidade, ou que após um síndrome vestibular agudo têm dificuldade em focar, em ler, em mobilizar a cabeça. Essas novas tecnologias de realidade virtual são absolutamente extraordinárias. O grau de realidade é tão bom ou melhor como este que estamos aqui a viver neste estúdio. Passará por aqui, passará por essas tecnologias também, com certeza. Tem um pormenor que é um pormenor extraordinariamente interessante. Nós já tínhamos um outro equipamento há vários anos de realidade virtual. Este permite no telemóvel do doente instalar a aplicação. O terapeuta, no fundo, acaba por prescrever quais são os exercícios que tem que fazer em casa, e com esse telemóvel inteligente, esse smartphone, nos óculos de realidade virtual mais comuns, que as pessoas conhecem, onde põem o smartphone, podem levar para casa e, portanto, em casa, acessível a todos, portanto. A todos, continuar a reabilitação, e essa dimensão, essa democratização do tratamento é absolutamente extraordinária. Claro. Portanto, é um equipamento fascinante. O professor faz parte da Associação DISINET, Rede Europeia para a Investigação de Vertigem e Equilíbrio, que defende que os condutores com problemas de equilíbrio devem ter limitações na condução. Bem, a dimensão não é bem essa. Esta associação, que é a Associação Europeia, tem a sua sede em Munique, na Alemanha, e na Alemanha foi instituída uma legislação extraordinariamente restritiva. Portanto, um doente que tenha um episódio de vertigem fica, mesmo que seja inaugural, fica durante 2 ou 3 anos inibido de conduzir. Um doente que tenha uma doença de Meniere tem mais ou menos o mesmo tipo de situação. Ora, aquilo que a Associação primeiro começou por tentar fazer foi tentar sensibilizar as autoridades alemãs, no caso, para o excesso de uma medida deste tipo. Obviamente que é necessário restringir, porque há um perigo, claro, não só para a saúde do próprio, mas para a saúde dos demais. Outros, exatamente. Mas, além disso, há que ter um outro tipo de preocupação. E repare, a possibilidade da pessoa conduzir um veículo automóvel hoje em dia é uma necessidade quase universal. As pessoas que concorrem a um trabalho, imagine quem está aqui, ou o cameraman que vem cá trabalhar, provavelmente uma das perguntas que lhe fazem logo... Não há outras formas de deslocação. É verdade. E uma das coisas que lhe perguntam logo, muito provavelmente na entrevista, é: tem carta? Porque se não tiver carta, não entra sequer. Bom,
Essas pessoas que efetivamente estão a trabalhar não podem, muitas das vezes, junto das entidades patronais, dizer eu estou inibido de conduzir, porque tenho esta patologia. Nesta fase da minha vida não posso conduzir. Não têm esse direito. E, portanto, é necessário regulamentar aquilo que é o direito de conduzir para esse tipo de doentes, para que eles também possam, junto às entidades patronais, chegar e dizer eu tenho aqui um atestado médico que me diz que eu nas próximas 3 semanas não estou autorizado a conduzir. E, portanto, verem da parte das entidades patronais, no fundo, a defesa desse direito. Portanto, não é tanto uma dimensão restritiva, é uma dimensão de garantia dos direitos das pessoas. Eu tenho doentes que são camionistas profissionais. Claro. Se eu vou declarar que eles não podem conduzir, eles vão ser despedidos. Porque deixam de poder trabalhar, exercer claro, a sua profissão. E as linhas orientadoras já foram apresentadas, de resto, à Comissão Europeia? Já foram. Até agora nós vamos ter a nossa reunião em outubro. Não tivemos até agora qualquer notícia. A notícia que tivemos, felizmente, foi do governo alemão, que se mostrou permeável a discutir e reformular aquilo que é a legislação alemã neste momento. E, portanto, temos esta reunião já em outubro para discutirmos exatamente essa abordagem. Professor Lionel Luís, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Saúde em Dia e pelos esclarecimentos muito úteis para quem nos está a ver. Muito obrigada. Obrigado.